Olá, eu sou o Pedro Henrique e essa é a minha apresentação do trabalho de conclusão de curso do ano de 2021. Eu gostaria de iniciar dizendo a respeito da escolha do meu tema. Esse mês faz 2 anos que eu estagio na Assessoria Técnico-Jurídica de Licitações do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e isso teve grande influência na escolha do meu tema. Isso teve bastante relevância na escolha do meu tema e por isso eu escolhi esse tema. Bom, o tema é atas de registro de preço, a polêmica que envolve o Instituto do Carona, ou da adesão à ata de registro de preço. O direito administrativo, muitas das vezes, ele tem a sua ascendência dentro do direito público, e isso vai envolver também a licitação, o sistema de registro de preços, bem como as atas de registro de preço. Nós podemos dizer que a licitação ela se distingue, ela é um processo administrativo em que a administração pública, quando ela precisa de algo que ela não é capaz de prover, que ela não é capaz de fazer, ela vai então buscar a terceiros para satisfazer isso, de forma que ela vai atrás, através de um processo licitatório, de pessoas jurídicas que são chamados licitantes, que estarão ali apresentando suas propostas para satisfazer aquilo que a administração necessita, aquilo que a administração precisa. Sendo assim, então, eu gostaria de destacar também que muitas das vezes as pessoas têm uma imagem da administração pública que, de forma que ela fosse talvez imperativa ou superior, ou talvez dotada de privilégios. Mas a verdade é que a administração pública ela é carregada de responsabilidades, mais especificamente voltada ao interesse público, porque a administração pública ela tem o dever de servir a comunidade, de servir as pessoas, e por isso ela é dotada de responsabilidades, podendo inclusive responder pelos danos causados pelos seus agentes na forma do artigo 37 da Constituição. Em virtude de um processo administrativo ser um processo administrativo, a licitação necessita atender princípios que são os princípios constitucionais, por exemplo, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência, da legalidade, entre outros estão também princípios que são os princípios mais ligados à licitação. Eu poderia destacar aqui 2 bases de uma licitação, que é a competitividade e também a vantajosidade. A competitividade está mais ligada ao princípio de igualdade, de isonomia, de forma que a administração, através dessas 2 bases, ela vai buscar propostas vantajosas, né, em relação ao mercado. E é necessário também que esta licitação ela tenha um caráter competitivo, de forma que é essencial que uma licitação tenha competitividade. Se não houver competitividade, estará frustrada essa licitação. Então a administração vai buscar, através de competitividade, buscando vantajosidade, o melhor custo-benefício, não apenas o melhor preço, né, mas algumas licitações elas consideram o melhor preço e melhor técnica. Então podemos dizer que a licitação busca o melhor custo-benefício. Em relação às modalidades de licitação, essas estão previstas no artigo 22 da Lei 8666, que é a Lei Geral de Licitações. Dentre elas estão a concorrência, estão a tomada de preços, os leilões, concurso e o convite. E a mais nova, que é na modalidade pregão eletrônico, que eu poderia dizer que é a mais utilizada nos dias de hoje pela administração pública,
e que foi instituída no ano 2002 através da Lei 10.520. Esta é a mais utilizada. Bom, a administração ela sempre esteve buscando melhorias. Poderia dizer também uma forma de desburocratizar o processo licitatório e buscando também economicidade, haja vista que a administração busca um movimento que a máquina pública possa se movimentar com segurança. E dentre esses, eu queria destacar o sistema registro de preços, que foi um sistema que se destacou, que trouxe consideráveis benefícios à administração pública, principalmente na questão da economicidade e também na questão da eficiência. A Lei 8.666, inclusive, ela indica no seu artigo 15 que as contratações, sempre que possível, elas devem ocorrer pelo sistema de registro de preço, né, considerando a economicidade que ele traz. E nós vamos ver também na lei que, ainda no artigo 15, que a regulamentação do registro de preços vai se dar através de decreto. Nós podemos aqui destacar os primeiros decretos, que são o 3.931 de 2001, o decreto 7.892 de 2013, e por último temos também o decreto 9488 de 2018, que trouxe consideráveis mudanças, principalmente limitações ao assunto que nós trataremos aqui. Então nós podemos definir que o sistema de registro de preço ele é um conjunto de procedimentos para que sejam formalmente registrados os preços daquelas contratações ou os serviços que a administração busca, para que eles fiquem registrados. É importante registrar que eles são para contratações futuras, né? Existe o registro para que quando a administração precise acionar aquilo ali, ela possa contratar naquele preço que foi registrado na ata. Bom, por falar em ata, o registro de preços ele é formalizado através de uma ata, que também é conhecida pela sigla ARP, são as atas de registro de preço, sendo esta uma maneira de se formalizar o registro de preço, criando ali um vínculo, uma relação entre empresa, né, e entre licitante e órgão da administração. Na formação da ata nós podemos destacar também os órgãos participantes, né? Existe o órgão gerenciador, que é o que cria a ata, e existem também os órgãos participantes que vão participar daquela ata ali. Sendo assim, nós teremos então na ata o órgão gerenciador, o órgão participante, e podemos destacar também um órgão que é o órgão não participante, que é conhecido como carona. Estes são os integrantes, né, da ata de registro de preço. Porém, o Instituto do Registro da Carona, né, que nós conhecemos como o órgão não participante, ele é muito criticado, muitas das vezes por infrações a alguns princípios. Nós podemos destacar que o artigo 37 da Constituição, ela prevê que a administração pública, sempre que necessite de algo, ela contrate através de uma licitação, criando assim duas hipóteses, que são duas hipóteses de contratação direta, que não passa por uma licitação, que são a dispensa de licitação, que é quando a contratação é inviável, que haja uma licitação, e também a inexigibilidade, que é quando a competitividade se torna impossível, daí se contrata alguém ou alguém, de forma que que seja impossível haver competição. Isso acontece muito em caso de professores, de cursos, entre outros. Bom, é necessário discorrer que, no passo que há críticas em relação à legalidade do carona, ele não tem previsão na lei. E muitas dessas críticas se dão por este fato, porque o carona não está previsto na Lei 8.666,
tendo então a sua criação por meio de decreto. Em relação aos atos normativos, nós podemos entender que a lei ela tem capacidade para criar novo direito. Né? Ela pode, através da Constituição, através de um processo legislativo, ela cria um direito novo. Todavia, o decreto ele tem caráter regulamentador, de forma que ele não cria novo direito, mas ele explica, ele elucida, ele esclarece acerca de como deve ser aplicada a lei. Sendo assim, entende-se que houve uma criação de um instituto novo por meio de decreto. E por isso, muitas das vezes, dizem doutrinadores, ensinadores, professores que a carona ela carece de legalidade, ela carece de ser um instituto legal. Existe também alguns dizem ainda que extrapola o princípio da vinculação ao ato convocatório. Por quê? Porque alguns licitantes, ao participar do início da licitação, eles observam o ato convocatório, que é o edital, porém o órgão que adere a uma APA, ele muitas das vezes não observa, a administração passa a contratar sem que se observe o ato convocatório, sem que se observe o edital. E por fim, eu quero destacar também, seria uma das soluções para o que vem acontecendo, que seria limitar a adesão, limitar o carona. De forma que o decreto 9488, que foi o último decreto que temos, ele já limitou as adesões, de forma que é necessário agora, para que se ocorra a adesão, a apresentação de um estudo, não apenas de vantajosidade, mas um estudo de eficiência, para que se possa permitir a adesão. E também em relação aos quantitativos, que eu acredito que seja o que mais vai conseguir diminuir um pouco das adesões, porque as adesões elas não podem mais ocorrer mais em 100% do quantitativo registrado em ata, limitando-se a 50%. É possível que ainda limite-se ainda, porque talvez em alguns casos 50% daqueles quantitativos da ata não serão suficientes para tal órgão, para o órgão aderente. E também essa redução se dá pelo fato da ata não poder mais dobrar de quantitativo. De forma que, por exemplo, se nós temos 50 itens registrados na ata, por via de adesões, se houverem adesões alcançando novamente 50 itens, essa ata não mais poderá ser aderida. Desta forma, entende-se que limita-se a prática da carona. Bom, embora essas limitações vieram em bom momento, eu entendo que elas não foram suficientes. Eu entendo que era necessário que ela estivesse prevista em lei e que ela ainda carece de legalidade. Era esse o ponto que eu queria trazer, essa polêmica, porque é um ponto bastante importante, considerando o momento em que vivemos, do uso da máquina pública, do uso do direito público. Então eu entendo que o Instituto da Carona ela carece, talvez não de inconstitucionalidade, mas de legalidade, que ele precisa ainda ser melhor incrementado para respeitar melhor ainda os princípios constitucionais, o princípio da igualdade, o princípio do ato convocatório, o princípio da competitividade, a vantajosidade e não apenas somente pela eficiência. Era isso que eu queria destacar. Eu desde já agradeço pela oportunidade, agradeço a banca examinadora e eu encerro aqui a minha apresentação. Muito obrigado.